Março é o mês de celebração das mulheres. Muitos avanços foram conquistados em busca da igualdade de gênero, mas desafios ainda se destacam em algumas áreas consideradas mais delicadas, como é o ingresso de mulheres no universo da política. Embora exista legislação que garanta a cota nas candidaturas proporcionais, ainda não há um mecanismo que prepare essa mulher, oferecendo a ela igualdade de condições na disputa. E como estamos em ano eleitoral, 2024, bem ali em outubro nós vamos às urnas escolher quem vai ocupar as câmaras municipais e as prefeituras, nós convidamos a professora e pesquisadora sobre organização da mulher, relações sociais e sexuais de gênero, Kelly Rocha, para debater essa realidade. Kelly, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse fazer esse bate-papo aqui no Papo com ela sobre os desafios que as mulheres ainda enfrentam. E eu queria pegar o gancho desse ano de 2024, que a gente tem eleições municipais, e falar um pouquinho das dificuldades que ainda existem no que diz respeito ao ingresso dessas mulheres nessa política partidária. A gente sabe aí que temos um sistema de cotas que garante uma participação feminina no que diz respeito às candidaturas proporcionais, mas o que a gente não vê é um movimento efetivo para preparar essas mulheres para a disputa, aquela preparação que deveria ser garantida pelos partidos, por exemplo. Onde que está essa dificuldade, Kelly? Porque às vezes os partidos dizem assim, mas a gente garante aqui a cota e as mulheres não comparecem. É mais profundo que isso, né? Boa tarde, Michele. Bem mais, né? Isso faz parte de um processo mesmo de ausência das mulheres em campos de decisão, né? Em participação política para além da representação político-partidária, mas em cargos de chefia, de poder, de deliberação, de modo geral. Isso faz parte de um sistema que privilegia os homens em detrimento das mulheres, né? Que conceitualmente a gente chama de patriarcado. Então, por mais que as mulheres tenham conseguido, além do sufrágio, participar hoje nos processos de representação, esses espaços ainda é hegemonizado pela presença masculina. Quando as mulheres participam desses espaços, a maioria delas tendem, no processo de formação de consciência de gênero, trazer as pautas que são caras ao movimento de mulheres, né? Como, por exemplo, maior emancipação sobre a sua própria sexualidade, sobre o seu corpo, direitos iguais relacionados às questões e às condições de vida e de salário, né? Hoje ainda nós recebemos 30% a menos que os homens, 40% quando são as mulheres negras, e aí essas pautas, elas tendem a ser vistas como pautas menos importantes, né? A gente costuma, que analisa a condição de gênero atrelada à condição política, dizer que tanto a economia, né, a política econômica quanto a política social, elas estão entrelaçadas, né? Infelizmente, ainda hoje, pelos homens ocuparem os cargos de poder, sobretudo nas áreas do legislativo e do executivo, eles privilegiam as políticas econômicas em detrimento das políticas sociais. As mulheres tendem a ter um olhar mais amplo e mais totalizante para a sociedade, né? Enfrentando as desigualdades sociais, trabalhando com uma perspectiva de direitos humanos, enquanto os homens, eles privilegiam aí a política econômica, ainda que isso signifique um maior isolamento social de algumas categorias e camadas sociais, marginalização, por exemplo, das próprias mulheres. A gente viu isso recentemente com a Covid, né? As mulheres, elas foram as mais atacadas, né, atingidas pelo desemprego, né, pelas condições precárias de vida, de saúde, mais expostas à situação de violência, e aí os homens tendem a não ver isso. Dentro dos partidos políticos, independente das siglas partidárias, dos regimes que eles defendem, né, se uma social-democracia, se um partido mais socialista ou um conservador, de modo geral, o modus operandi do partido político é sempre de marginalizar e de sujeitar as mulheres à política econômica, digamos assim. E aí eu quero só ressaltar que a política econômica, por mais que as mulheres tenham um olhar e uma prensa
do seu entrelaçamento com a política social, ela não é rebaixada, muito pelo contrário, né? Ela é entendida na sua totalidade. Então, os partidos, eles não formam os quadros, que a gente costuma dizer assim, né? Que é formar aquela mulher no sentido da consciência política, na consciência social, na consciência econômica. Quando as mulheres adentram aos partidos, elas também, nós somos mais assediadas, né? Sexualmente e politicamente, o que faz com que nós não nos mantenhamos aí nos cargos de chefia, disputando as eleições municipais, estaduais e federal. Você cita pra gente esse maior assédio, né? Seja sexual, seja moral. A gente tem a tipificação da violência política de gênero e a gente viu recentes casos acontecerem aqui em Mato Grosso, seja no interior do estado, seja na capital. Essa violência política de gênero, Kelly, ela é um reflexo do que a gente vê na sociedade quando a gente presencia, por exemplo, os feminicídios, e isso se reproduz de uma determinada forma, digamos assim, mais comedida no ambiente político? A violência de gênero, ela perpassa todos os ambientes, né? E no caso da política, na política partidária, no executivo e no legislativo, ela não se faz ausente, né? Muito pelo contrário. Quando nós tivemos uma presidenta, né, mulher, o que a gente via, para além das críticas que era feita, né, algumas vezes, ou na maioria das vezes, justa a política econômica e a política social, era um assédio em relação à condição dela. Ou, ora, por uma questão estereótipa, ora por uma questão geracional, né, ora por uma questão de orientação sexual, de sexualidade, né, fazia algumas menções sobre a sexualidade da presidenta. No caso do aumento, por exemplo, do petróleo naquela época, nas bombas de gasolina, eles colocaram a presidenta com as pernas abertas, fazendo uma alusão ao estupro, e isso ele é recorrente em todos os espaços hoje da vida da mulher, sobretudo nesses espaços que as mulheres tendem, né, a ter tanto poder de decisão quanto o homem. E aí, quando eles se sentem ameaçados, né, porque nós temos aquilo que desde a infância nos foi imputado quase que naturalmente, que é a incapacidade de falar publicamente, né? Quando a gente subverte isso, quando a gente consegue acender esses espaços e poder nos comunicar, falar, defender aquilo que nós acreditamos, os homens, eles vêm tanto por meio da retórica, do discurso, nos violentar, quanto também por meio de atos práticos, né? Então, a gente vê recorrentemente em grandes casos de assembleias, né, como a de São Paulo, violências aí quase que físicas relacionadas à mulher. Em Cuiabá, a gente teve um processo com uma vereadora que foi destituída do cargo e, posteriormente, ela foi restituída ao cargo, né, o que a gente chama de uma simbiose de opressão, tanto por ser mulher quanto por ser uma mulher negra, defendendo as pautas de representação. Uma Câmara que é hegemonizada por homens, né, se utilizou do equiparato político-jurídico para poder tirá-la daquele lugar em que ela foi legitimamente eleita, né? Vale lembrar que desde a Constituição da República, né, em 1889 até agora, na história do Brasil, nós só tivemos 15 governadoras, né? Então, assim, por mais que o período republicano ele já tenha aí mais de um século, a nossa participação ainda é bastante incipiente. Kelly, quando a gente pega essa mulher que ela consegue efetivamente ter uma candidatura que seja viável, assim, digamos, né, que tenha toda a estrutura financeira, que tenha esse preparo dessa candidata, que tenha um suporte partidário, ela enfrenta uma outra dificuldade, que é a dificuldade com o eleitor. Muitas vezes essa mulher ela precisa fazer um esforço muito maior para convencer o eleitor ou eleitora de que ela é digna daquele voto. Esse também é um processo que de alguma maneira desestimula a participação da mulher na política? Sim, sem dúvida, né? Não só da política partidária, como de qualquer espaço de disputa de poder, né? Hoje eu estou, por exemplo, como professora da Universidade Federal,
né, com título de doutora, mas em média, para uma mulher acessar esse lugar, vai aí, né, 6, 7 anos a mais do que os homens, porque a gente fica naquele trabalho reprodutivo não remunerado, que é o cuidado de casa, cuidado dos filhos, cuidado do marido, cuidado dos pais, né, ou de qualquer outra pessoa adulto ou infantil que demanda aí um certo cuidado. Então, quando nós saímos deste lugar, né, que naturalmente foi nos instituído, embora seja um processo ou um produto, né, das relações sociais, um produto da sociedade, as próprias mulheres tendem a não confiar nas mulheres na política, né? Porque não é habitual a participação das mulheres. Então, as mulheres acabam, as outras mulheres que não fazem política, né? Questionando se nós teríamos condições ou não, ou habilidade de nos colocar como os homens no fazer político. Isso significa, inclusive, entender que quando a gente está em qualquer espaço de trabalho, né, remunerado, a gente se ausenta do lar. Ou, em algum momento, a família vai ter que redividir, né, as tarefas domésticas não remuneradas, ou o Estado vai ter que assumir essas tarefas domésticas, com a implementação de lavanderias públicas 24 horas, de restaurantes públicos 24 horas, sistema de educação 24 horas, para que as crianças possam ser educadas ou amparadas no período em que a cuidadora não está dentro de casa. E aí é justamente por essa ideia de que as mulheres vão se ausentar daquilo que a sociedade tendeu a naturalizar como nosso, que é o cuidado doméstico, que tanto homens quanto mulheres adultas tendem a criticar, a vociferar, a violentar, a marginalizar e a descredibilizar as mulheres na política, né? Então, assim, é muito mais difícil para a mulher, primeiro, se firmar enquanto sujeito político e depois se firmar como mulher, porque nem toda mulher na política, inclusive, representa as demandas e as pautas das mulheres da classe trabalhadora, né? Então, tem mulheres, inclusive, que passam longe das pautas que nós reivindicamos, tanto relacionadas à divisão dos trabalhos domésticos, né, a remuneração melhor, a condições de vida, o combate à violência, a violência de gênero doméstica, obstétrica, né, e outros tipos de violência a qual as mulheres estão mais expostas e mais vulneráveis. Kelly, você citava para gente do fazer política de forma diferente. Homens têm essa preocupação maior com a parte econômica, como você disse para gente, e a mulher tende a ter um olhar mais amplo, né? Olhando esse impacto social, como o funcionamento dessa sociedade vai se dar dependendo daquelas propostas que são discutidas num parlamento, por exemplo. Que impacto a gente teria se a gente conseguisse pelo menos a paridade de gênero no que diz respeito às nossas casas legislativas, né? A gente consegue fazer uma prospecção de que cenário seria esse? Uma prospecção a curto prazo seria aí a própria perspectiva das mulheres atuando e participando mais da vida em sociedade, menos do âmbito doméstico, né? Porque é cultural, na medida em que nós, no século passado, por exemplo, não víamos mulheres engenheiras, astronautas, médicas, né, filósofos, a gente tendia a ir para as profissões ou para as áreas do cuidado, que é aquelas que expressam menor poder e menor poder aquisitivo também. À medida em que hoje nós conseguimos ver mulheres na política, isso muda a nossa perspectiva do que é a política, do que é a mulher na política, que é essa relação que eu acabei de te dizer, né, de estabelecer uma relação entre o econômico e o político, e não dicotomizar essa relação, porque essa não é uma relação dicotômica, né? Então, por exemplo, quanto mais geração de emprego você tem, com uma diminuição de cargas de impostos, ou com maior seguridade social, né? Pessoas que estão cobertas pelo trabalho remunerado, mas com carteira assinada, que significa que elas terão FGTS, seguro-desemprego, né? Se elas sofrerem um acidente, elas estarão cobertas, né? Quando as mulheres pensam a política, ela pensa nesse sentido. Como que essa condição econômica protegeria, sobretudo, aqueles menos
protegidos ou mais vulneráveis, econômico, social e educacionalmente, das vicissitudes da vida, né, e das próprias relações de poder dentro dessa própria sociedade. Então, uma mulher no poder que tem uma consciência de gênero e que tem uma consciência de classe, ela tende a transformar a sociedade. E aí alguns homens têm medo disso, né? Porque eles tenderiam a perder alguns privilégios, né? Tão comuns aos homens, né? E aí esses privilégios tanto versam sobre essa valoração maior do trabalho remunerado, quanto da não participação dos trabalhos dele no âmbito doméstico, da supervalorização desses homens no fazer política pela desresponsabilização do Estado em relação à proteção social, sendo que o Estado é que deve mediar a relação, né, entre os trabalhadores, as trabalhadoras e os direitos sociais. Então, as mulheres tenderiam aí a curto prazo, mulheres conscientes, mulheres engajadas, mulheres bem formadas, como você disse no começo dessa entrevista, né, a mudar a política econômica e a política social, olhando para a totalidade da sociedade, nas suas contradições e atingindo aí a gênesis dela. Kelly, qual é o caminho para a gente conseguir esse avanço da representação feminina nesse universo político? Né? Porque a gente pontuou durante a nossa conversa vários fatores que acabam de alguma maneira limitando essa participação. Seja a dificuldade de abordar o eleitor, seja a dificuldade de formação, seja a dificuldade de se desvencilhar daquilo que é rotulado como o papel da mulher, como você bem colocou para a gente, que é esse cuidado não remunerado, esse trabalho não remunerado. Qual é o caminho mais curto, assim, digamos, se é que ele existe, para que a gente consiga reverter esse quadro? Acho que a primeira coisa é a gente retomar uma discussão de 2013, né, de 2010, que era a discussão dos gêneros nas escolas, né? Por que é importante educar homens e mulheres com uma consciência equitária de gênero, né? Não se trata de ideologia de gênero, se trata de educar homens e mulheres, meninos e meninas, com a perspectiva de que as desigualdades gestadas e geradas por essa sociedade não pode se fundamentar numa perspectiva biológica, que é o sexo, né? Então, se nasceu macho, vai desenvolver um certo tipo de trabalho, se nasceu fêmea, vai desenvolver um certo tipo de trabalho. Então, acho que a primeira coisa é fazer essa reeducação, né, a partir da primeira infância, e aí também em outros espaços, né? A gente tinha uma cultura no Brasil dos centros comunitários populares, nos bairros, dos conselhos, né? Participativos e deliberativos, os conselhos municipais, nos quais a população podia, né, e pode determinar, decidir, participar efetivamente. Imagina, nós somos um contingente hoje de 51,63% da população brasileira. 53% do eleitorado. Se nós não formos ensinadas a participar do jogo democrático, a gente sempre vai ser escanteada. E aí, para a gente poder participar desse jogo democrático, precisa partir do âmbito da escola, do âmbito familiar e doméstico, do âmbito do bairro, para a gente acender as câmaras dos vereadores, né, a prefeitura, as câmaras legislativas, o governo do estado, e, quiçá, a presidência, né, do Brasil e aí ao Senado, né, que é a casa maior também de representação do povo e da população brasileira. Então, a médio prazo e a curto prazo seria isso. A longo prazo, investir em políticas, né, econômicas, de geração de emprego para as mulheres, porque como somos a maioria, também somos a maioria desempregada hoje no Brasil. Nós somos as que mais estamos submetidas à situação de violência, situações de precariedade, falta de saneamento básico, de esgoto. Embora uma parte de nós acesse o ensino fundamental, o ensino médio e superior, a nossa remuneração ela não é equivalente, né, Michele? Então, acho que tem uma grande tarefa e diversas áreas e frentes com as quais nós poderíamos atuar. Kelly, muito obrigada pelas informações aqui no Papo com Ela. Deixo nesse momento o microfone aberto para que você possa passar uma mensagem ou abordar algo que você considere importante que a gente não tenha abordado durante a entrevista.
Eu quero falar com o público que assiste, né, o seu programa, né, dizer que as mulheres, elas são importantes historicamente no desenvolvimento da ciência, da tecnologia no Brasil e no mundo, né, o reconhecimento das mulheres hoje no fazer ciência, ele é mais público, né, na época do Covid nós podemos evidenciar isso, né, com as pesquisadoras da USP, apresentando aí as possibilidades de vacina. Nós podemos fazer isso agora com as vacinas contra a dengue, os estudos contra o chikungunya, que também tem ceifado boa parte da população brasileira, ou seja, pelo acometimento da doença ou pelos óbitos em si, né, de que a gente possa olhar para nós com as capacidades, né, e com as possibilidades para além dos limites que foram nos estabelecidos, né. A gente costuma dizer que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta. Então, é importante que nas próximas eleições municipais as mulheres se disponham, né, a se candidatarem, que as mulheres procurem analisar os programas políticos dos partidos, porque isso também é fundamental, e a partir disso voltar, sobretudo em mulheres conscientes, mulheres que podem nos representar, mulheres que possam mudar a nossa realidade e a nossa vida. Muito obrigada, Kelly. Eu que agradeço. A Comissão de Direito da Mulher do Instituto Mato Grossense de Advocacia Network, o IMAN, organizou para o mês de março uma intensa agenda que visa contemplar a mulher advogada. E para falar mais das ações do IMAN, é que recebo aqui no Papo com ela a presidente da Comissão do Direito da Mulher do IMAN, Mone Aguiar Silva. Mone, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar mais das ações do IMAN, que tem essa finalidade de promover o networking. E eu queria que você dissesse para a gente como que a mulher advogada é contemplada nessa estrutura e o que vocês organizaram para esse mês de março. Michele, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui para falar do IMAN, que é um instituto que me dá muito orgulho, foi criado por 3 mulheres inspiradoras, que é a doutora Tatiane Barros, a doutora Ana Lúcia Ricarte e a doutora Dinair Souza. O IMAN, ele traz nesse mês de março mulher, vários eventos para celebrar esse momento, fortalecer essa união e essa parceria de networking entre as mulheres. Nós teremos lives semanais, vamos ter uma live muito interessante no dia 20 de março e vamos finalizar no dia 27 de março com um chá da tarde também, que vai ser divulgado nas nossas redes sociais, que é Contato IMAN, e provavelmente vai ser no Marralo. Estamos fechando ainda o local, né? Mas vai ser provavelmente lá no Marralo, um chá da tarde para reforçar essa questão de network entre essas mulheres, troca de parceria, entre as comissões, as várias comissões que o IMAN tem de todos os segmentos do direito. Quando a gente pensa na finalidade desse chá, me parece que há também uma perspectiva de recursos para uma instituição que trabalha com vítimas de violência doméstica. Também tem essa perspectiva? Exatamente. Toda a renda da venda de convites do chá da tarde, ele será revertido para uma ONG em prol de ajudar mesmo ao auxílio dessas mulheres que sofreram violência doméstica. Quando a gente percebe no IMAN a relação dessas associadas, das pessoas que estão nesse guarda-chuva do Instituto, o que é relatado como principal dificuldade, Mone, no que diz respeito à atuação profissional aqui em Mato Grosso? Quando uma mulher que está há mais tempo no mercado recepciona nessa perspectiva de networking, alguém que está chegando agora, né? Qual que é a facilidade ou o benefício que essa troca e essa parceria promove? Michele, o IMAN, ele tem essa obrigação, ele traz como filosofia, como missão, esse contato, essa troca de network. A exemplo, eu sou uma advogada que eu trabalho na parte de família e sucessões e empresarial trabalhista, mas em determinado momento, algum cliente meu ele pode precisar de uma tributarista. Eu não tenho essa especialidade e não tenho no meu escritório um profissional que atenda, então eu vou procurar dentro do instituto um profissional especializado que eu confie para atender esse meu cliente. E
tenho certeza que esse profissional, ele vai atender meu cliente como eu atenderia, com todo zelo, com todo cuidado e profissionalismo que esse cliente necessita. Então o imã é para isso, é uma troca de parcerias, é uma troca de cliente, de indicação, de profissionais que a gente confia, para trazer essa segurança para o cliente. Esse contato, né, entre as advogadas também cria um ambiente, por exemplo, para a gente discutir pautas que ainda são presentes na vida das mulheres advogadas e dos homens também, como é o caso do assédio. A gente tem uma campanha que é feita pela OAB Nacional que visa combater duramente tanto o assédio moral como sexual nesse ambiente da advocacia. A gente discute, por exemplo, a violência doméstica entre as advogadas, né, que acabam se vendo vítimas dessa situação que é recorrente ainda no nosso estado, por exemplo. Sim, Michele, eu sou presidente da Comissão de Direitos das Mulheres. Então a gente está trazendo sempre essa pauta, tanto da violência doméstica, não só das advogadas, como das mulheres em geral, e também o assédio, tanto dentro de fórum, de delegacia, dentro do escritório, com clientes e em geral, porque infelizmente isso ainda acontece muito. Ainda tem muito, a gente sofre não só o assédio sexual, mas o assédio moral, o assédio psicológico, o patrimonial. Isso a gente tem trabalhado junto com a OAB é a nossa parceira, Gisela Cardoso é uma querida, que está sempre apoiando o imã também, todos os eventos que o imã promove, a OAB está sempre junto, apoiando a gente, a Caixa de Assistência também está, o nosso congresso que nós tivemos ano passado, a OAB estava presente, nós voltaremos a refazer esse congresso agora em setembro e a OAB também é parceira da gente, então nós temos também essa parceria, imã com o OAB, em prol de sempre defender essa mulher advogada, o advogado em geral, defender as prerrogativas do advogado. Quando você diz assim pra gente, o imã é uma iniciativa inédita no país e foi capitaneado, idealizado e concretizado por 3 mulheres gigantes, né? Quando a gente pensa nessa liderança feminina, num movimento que é tão importante para a advocacia, qual é o peso que a gente tem nessa iniciativa, Moni? Porque assim, por vezes a gente vê uma dificuldade de mobilização, né? Quando eu tenho 3 personalidades femininas encabeçando um projeto desse que visa trazer benefícios para a categoria, o que isso diz para a gente da participação feminina nesse mundo que é empreendedor, nesse mundo que é competitivo, nesse mundo que exige sempre o melhor da gente? Eu fico muito honrada de participar do imã. Eles sim, são mulheres gigantes e inspirado também na nossa presidente da OAB, a doutora Gisela. Nós tivemos agora a posse dos desembargadores. Pela primeira vez, a OAB mandou uma lista sextupla para o Tribunal de Justiça com 3 mulheres. Paridade 3 de homens, gênero, né? Exatamente, 3 homens e 3 mulheres. Foi escolhido o Dr. Hélio, brilhantemente, excelente profissional, muito competente, por sinal, mas tivemos uma desembargadora, a doutora Wandimara. Ela também toma posse, então eu acho esse movimento mostra que as mulheres elas estão aqui por mérito, além de ter os movimentos da paridade, mas muitas que estão ali, a doutora Wandimara, por mérito. Então eu tenho muito orgulho de, além da paridade, a meritocracia dessa mulher, elas estão conquistando os espaços dela por mérito, por competência, por dedicação, além de tudo que tem toda essa questão de mulher, de mãe, de esposa, elas ainda estão aí no poder, conquistando cada vez mais os espaços dela e mostrando que não merecemos só uma cota, nós merecemos o nosso lugar pelo nosso mérito, pela nossa competência, pela nossa dedicação. E eu acho importantíssimo, eu acho a paridade é importante, mas a meritocracia é muito mais. Quando a gente pensa nos desafios que a mulher advogada enfrenta ainda hoje, a gente falava um pouquinho antes de começar a nossa conversa sobre os casos que a gente teve de mulheres advogadas que foram assassinadas, né? Que foram vítimas de feminicídio. Uma no ano passado, outra no ano retrasado, no finalzinho do ano retrasado,
que é a Thaís e a Cristiane, né? Então, assim, eu queria que você dissesse um pouquinho pra gente das dificuldades que ainda são enfrentadas, dos muros que a gente ainda precisa derrubar, daquilo que o imã trabalha para desconstruir também. Michele, como estávamos conversando, é muito difícil essa questão. A violência doméstica, ela não escolhe idade, ela não escolhe classe social, infelizmente. Então, muitas dessas mulheres, advogadas, elas não relatam, não denunciam por vergonha. Quanto mais alta a classe social dessa mulher, menos denúncias a gente tem. Por conta disso mesmo, ela se sente constrangida de levar adiante, porque pode, com medo de ser julgada, nossa, mas ela é uma advogada, não sabe os direitos dela. Sabe sim, ela sabe todos os direitos dela, mas é difícil ela se encarar como vítima, ela se vê como vítima. É muito mais complexo do que só ter conhecimento da lei, do que a violência. Exatamente. Ela tem dificuldade para se reconhecer como vítima. Isso é muito difícil. E nós da Comissão da Mulher, a gente tenta trazer esse esclarecimento. Nunca é culpa da vítima. Então a gente tenta fortalecer e apoiar e confortar e dar o suporte para ela dar um passo adiante, para ela não precisar entender que ela não precisa ter vergonha, que ela é amparada, que ela é amada, que a gente está ali. Temos a Comissão de Direito da Mulher da OAB, que dá esse suporte também. Temos a Comissão de Direito da Mulher do IMAM, que está ali aberta, não só para as associadas. Qualquer mulher que se sentir violentada, agredida, ameaçada, a gente está ali para dar esse suporte, ainda que ela não seja advogada, mas que ela conhece algum membro advogado da comissão, não, a gente está ali para dar esse suporte, para acompanhar numa delegacia, num registro de ocorrência, para ela conseguir dar esse próximo passo. Muito se fala, aliás, esse é um discurso recorrente que a gente percebe, que assim, a gente fala muito da Lei Maria da Penha, tem muita gente que ainda não conhece a Lei Maria da Penha, uma pesquisa recente mostrou isso, né, que quase 70%, ou um pouquinho mais, 70% da população não entende muito bem o que é essa Lei Maria da Penha. O IMAM, ele tem alguma ação no sentido de levar para fora desse universo de associados informações, porque você disse assim pra gente, a gente está aqui não só para atender quem é a mulher associada, mas quem está fora também. Então queria saber se tem essa atuação fora desse ambiente de associados, que visa a construção de conhecimento, né, de quebrar paradigmas e de levar efetivamente a proteção a essa mulher. Sim, por isso que nós estamos fazendo lives, toda semana a gente tem live. É muito difícil a divulgação, a gente divulga no Instagram, nos grupos de WhatsApp, uma vai mandando para outra, mas nós temos lives semanalmente da Comissão da Mulher para divulgar essa questão, para apoiar essa mulher, para mostrar qual que é o caminho que ela deve seguir, o que ela pode fazer, tanto dentro de condomínios, que eu estava te citando uma live que a gente vai ter com assédio moral e violência doméstica dentro dos condomínios, que isso também é muito recorrente, e tanto fora, em ambientes de trabalho, em ambiente de balada também, né, em vários ambientes. Então nós estamos tendo sim esse desejo de divulgar cada vez mais essas lives, para a mulher saber o que ela pode fazer, onde ela pode encontrar apoio. A gente tem uma predominância de que área as mulheres em Mato Grosso preferem advogar, ou isso é pulverizado? É bem pulverizado. No IMAM, nós temos muitas mulheres na área do agronegócio, do direito tributário. Hoje em dia já não é mais não tem áreas dominantemente masculinas. Até no direito criminal, no penal, nós temos bastante mulher também. A vice-presidente, ela é professora da UNIC, da cadeira de direito penal. A presidente do direito tributário, a doutora Maria Graziella, é uma mulher. Do direito agrário, a doutora Tatiane Barros, é uma mulher. Então nós temos mulheres em todos os setores praticamente, ainda bem. A gente conseguiu desmistificar essa coisa de que existem setores que não deveriam ser ocupados por mulheres, né? Exatamente. No direito penal mesmo, há 20 anos atrás, era muito mais uma carteira masculina do que feminina. E hoje, já não te digo que é igual, não é. Temos muito ainda para caminhar.
Mas a mulher advogada, ela pode escolher sim ser advogada criminalista e ela tá aí, a carreira linda para ela, as portas abertas, e nós lutamos para que ela não sofra esse assédio porque ela escolheu o direito penal, porque é um ambiente muito masculino ainda. Mas ela tá aí, temos excelentes advogadas, temos excelentes delegadas, e a mulher tá onde ela quiser, de fato, pode trabalhar no que ela quiser. E, Moni, você estava falando pra gente sobre essa mudança de 20 anos para cá no que diz respeito a essa ocupação de lugares antes majoritariamente masculinos. A gente vem vivendo também uma transformação que é mais acelerada no que diz respeito, por exemplo, a novas tecnologias que impactam o nosso fazer profissional. A advocacia não é diferente, assim como o jornalismo também é impactado por essas novas tecnologias. O IMAN, nessa perspectiva, ele oferece algum tipo de capacitação também para os seus associados, ou esse não é o foco do Instituto? Ele não é o foco do Instituto, porém, nós já estamos vendo sim uma questão de captação, de capacitação, mas voltado ao network, para ensinar o advogado a fazer o network, porque isso é importantíssimo, né? Tem uma pesquisa recente, inclusive, que cada pessoa ela traz mais ou menos 280 pessoas, redes de contatos. Então você imagina 100 associados, tá? Eu estou te dando um número aleatório, mas 100 associados. Cada associado ele tem 280 redes de contatos que pode estar passando para o outro colega. Então hoje nós temos vários grupos de network que estão dando muito certo. É exemplo do BNI, que é um grupo enorme de network. E o IMAN ele quer trazer isso para a advocacia. Ele quer trazer essa rede de contatos para a advocacia, para ajudar o jovem advogado, ou aquele advogado que já é um pouco mais da minha faixa, que formou há 25 anos atrás. Esse ano eu faço 25 anos de formada, então é muito, muito diferente, era muito diferente naquela época. E nós somos um pouco fechados, né? Eu trabalhei num escritório em que só o escritório ele tinha todas as bancas. Hoje em dia não existe mais isso. Existem escritórios, boutiques especializados que fazem essa troca com outros escritórios boutiques. Então isso o IMAN quer trazer, a capacitação para a gente aprender a fazer um network de qualidade e todo mundo ganhar dinheiro, todo mundo prosperar. Essa é a finalidade do IMAN. Problemas para dormir podem resultar em complicações na saúde. É isso mesmo, sabe por quê? Porque quem dorme mal tem mais propensão para desenvolver doenças cardiovasculares, como é o caso do infarto e do AVC, que são as doenças que mais causam mortes no mundo. Essa é uma semana de comemoração e conscientização a respeito do sono. Dia 17 de março é o Dia Mundial do Sono. E qual a importância de dormir bem? Quanto pior a sua qualidade do sono, nós vamos falar em qualidade, ou seja, do seu sono profundo, maior é o seu risco de morte súbita, de infarto e de derrame. Tanto que nos últimos 4 anos, as sociedades principais, seja americana, europeia e brasileira, de cardiologia, colocaram o sono como o 8º pilar de qualidade de vida. Que antes a gente falava em pressão, em diabetes, no peso, no exercício. Então uma pessoa que dorme mal, ela tem o dobro de chance de vir a morrer do coração, independente se ela tem outro fator de risco, convencional, como diabetes ou tabagismo. O sono é um dos pilares importantes para a gente ter uma saúde saudável. Quando a gente fala de comer bem, ter uma dieta adequada, fazer atividades físicas, dormir está entre as atividades que precisam ser bem feitas, mas os benefícios do sono podem ir além da saúde física. Dormir bem faz a gente crescer. Quando é criança, por exemplo, os pais falam, tem que ter um sono bom porque cresce. É verdade. O hormônio do crescimento, o GH, é liberado no sono. Então, quanto melhor a minha qualidade de sono, melhor vai ser meu GH, que não funciona só para o crescimento, ele tem outros papéis importantes, inclusive na vida adulta. Eu dormir bem diminui meu risco em ser obeso, diminui meu nível de estresse. O cortisol, que é um hormônio que regula assim, nossa ansiedade, nosso estresse, nosso cansaço, ele é muito influenciado pela qualidade do sono. Então eu tenho uma menor chance de ser obeso, menor chance de ter arritmia, de ter um infarto
e ser menos estressado. Então, é tão importante isso que foi colocado assim, olha, isso é um pilar que na consulta o médico tem que te perguntar. E aí, como é que é o seu sono? Você ronca, não ronca? Você acorda com a sensação de cansado? Vamos investigar se você tem alguma doença específica do sono e tratar? Um conjunto de medidas contribui para aumentar a qualidade do sono e reforçar a sensação de descansaço na manhã seguinte. A chamada higiene do sono inclui horários regulares para ir para a cama, evitar alimentação farta nos horários próximos de dormir e evitar o uso de tela em excesso. A luz do sol, ao ir embora, ou a voltar à luz do sol, isso ajuda nessa regulação desse ciclo circadiano que produz o cortisol. A gente foi tendo TV, com o passar do tempo computador, laptop, palm, tablet e hoje o celular. Então a gente é muito mais provocado o nosso cérebro e cada vez com coisas mais curtas e excitantes. Hoje a gente não tem paciência às vezes de assistir um filme de 2 horas. Se um vídeo for muito longo no Instagram, você pula. Isso vai mantendo seu cérebro num estado de excitação muito alta. Sem contar que ali é uma luz azul que atrapalha no sono. Então, essa higiene do sono é que a gente tem que tomar cuidado. Que é muito difícil no mundo moderno, né? Estou falando aqui com um médico que tem dificuldade de dormir porque tem que lutar contra essa higiene do sono. Tem que desligar o tablet cedo, não ler coisas muito excitantes, tem que apagar a luz, tem toda uma preparação, né? Deixar de tomar cafeína depois de 2 da tarde. Então, se a gente não pensar nisso, como o sono, que você falou, hábito, rotina, estratégia, uma rotina estruturada, vai ser difícil dormir bem. Porque né, todo mundo tá assim, ó, né? O tempo todo. O tempo todo. Inclusive, na hora, a gente deita com o celular e acorda com o celular, vai pro banheiro com o celular. O ronco, muitas vezes encarado como brincadeira ou um simples incômodo, pode estar relacionado a um problema de saúde. Pode ser uma doença que pode aumentar o risco dela vir a ter um infarto em 2 vezes, um AVC em 2 vezes, 1,5 vezes uma arritmia cardíaca. Não trate aquilo como algo, não, ele ronca e é assim mesmo. Procura um médico assistente, um cardiologista, um pneu, um otorrino, um neurologista para avaliar, porque se for tem tratamento, isso, independente se ele tem pressão alta, se ele tem obesidade, se ele tem diabetes, só dele dormir mal e seu parceiro tem um risco maior de ter uma doença do coração. Diante de uma dificuldade enfrentada com o filho, Jéssica Sampaio viu uma oportunidade de empreender. Ela criou uma linha de produtos naturais com ingredientes que colhe do próprio quintal e visam tratar a pele sensível. O negócio surge após o filho ser diagnosticado com dermatite atópica. Após descobrir os casos dermatológicos de seu filho mais novo, Jéssica decidiu se reinventar. Foi aí então que ela teve a ideia de produzir produtos naturais e criar o Senhora Espuma. Eu sempre gostei de produtos naturais, coisa mais natural, fazendo em casa. E o Joaquim, meu filho mais novo, ele desenvolveu uma dermatite atópica, que é uma alergia que irrita muito a pele. E a partir disso eu comecei a procurar produtos, mais naturais que acalmassem a pele do meu filho. Eu comecei com pomadas, que tem muito corticoide. O corticoide, ele afeta um pouquinho a saúde. Então eu não posso usar essa pomada durante vários dias. Aí eu comecei a me interessar pelos sabonetes naturais, que são à base de glicerina. E um simples pensamento positivo sobre produtos naturais acabou gerando ótimos resultados para o filho mais novo de Jéssica. O Joaquim, a pele dele já chegou num estado de carne viva. E na primeira semana a pele já ficou lisinha, já não tem mais aquela alergia, porque a dermatite ela coça muito, né? E ele fica se coçando.
E a partir disso, quando eu comecei o uso do sabonete, na primeira semana já sumiu. Comecei a fazer para aqui, para dentro de casa, para minha família, para o Joaquim usar, para mim usar, meu esposo e meu filho mais velho de 15 anos. Só que aí me desenvolveu e eu tive o desejo, me despertou na verdade o desejo de fazer para vender. Após sua decisão de dar o primeiro passo para o empreendedorismo, Jéssica começou a buscar conhecimento na área. Eu já usava um de tratamento para ele que eu comprava, bem mais caro. Então eu comecei a pesquisar, olhar, né? Isso é muito importante, olhar os rótulos da embalagem, ver a composição de cada sabonete e comecei a produzir a partir daí. Vi aquilo que era específico, o que ajudava, comecei a pesquisar o que ajuda a acalmar a pele, o própolis mesmo, ele ajuda muito na dermatite. Então eu comecei a colocar isso no sabonete, misturei e fiz as composições de um sabonete de dermatite atópica. E uma coisa muito interessante é que grande parte dos ingredientes necessários para produzir os produtos é plantado no quintal da microempreendedora. Eu tenho uma horta ali no fundo agora, estou produzindo algumas coisas, hortelã eu tenho aqui, capim-limão, amora, a erva cidreira, limão, laranja, tudo isso eu tenho aqui no quintal. Algumas coisas eu plantei por conta do sabonete, algumas coisas eu já plantei, mas outras eu já tenho aqui no quintal. Por falta de referência laboratorial na cidade, Jéssica precisa se programar com antecedência para não deixar faltar os itens necessários para a produção dos produtos. Aqui em Cuiabá, nós não temos muitas lojas de representantes de produtos, então eu tenho que recorrer à internet, tenho que pedir de fora. E eles, a partir do tempo, né, de prazo, então tem que me planejar certinho. Se eu ver que está acabando um produto, eu não posso deixar acabar. Eu já tenho que fazer o pedido, tanto de base, das essências, dos extratos, todos eles eu tenho que fazer pedido de fora. Aqui em Cuiabá a gente encontra, mas não é essa variedade de aromas, né, de ervas medicinais que nós encontramos aqui em Cuiabá. O Papo com Ela chegou ao fim, eu agradeço a você que ficou comigo até este momento, é sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Se você ainda não segue o Papo com Ela nas redes sociais, eu vou te fazer esse pedido. Siga o nosso perfil no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando também que você pode nos ajudar a fazer o programa. Mande pra gente, seja nas nossas redes sociais ou nesse e-mail que está aparecendo aí na sua tela, o que você gostaria de assistir aqui no Papo. Seja numa entrevista, seja numa reportagem. A gente espera a sua participação. Tenha uma excelente semana. Domingo que vem a gente está de volta a partir das 9 da noite aqui na TV Cidade Verde. E eu espero você. Um beijo e até lá!